Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu gostaria hoje, primeiro, de parabenizar todos os pais. Espero que você tenha tido um dia especial e espero que você tenha sentido o que é prazer de ser pai. Mas hoje eu gostaria de pedir a você para abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32. Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32. O texto que nós vamos ler é talvez um dos 10 textos mais conhecidos da Bíblia. Esse texto é um texto conhecido por pessoas crentes e até mesmo por pessoas descrentes. E esse texto que nós vamos ler hoje, que é um dos 10 textos mais conhecidos da Bíblia, ele apresenta duas palavras que merecem toda a nossa atenção. São as palavras parábola e pródigo. Duas palavras que nós precisamos tomar conhecimento delas. Primeiro, você precisa saber o que é uma parábola. Por quê? Porque todos os evangelhos, ou seja, evangelhos, quando nós falamos, nós estamos nos referindo aos 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos esses 4 evangelhos, eles vão apresentar algumas parábolas. Parábola é uma pequena narrativa. Parábola é uma pequena história, uma história que é criada, uma história inventada. Mas ela não é uma história qualquer, ela é uma história que é inventada porque ela tem o objetivo de explicar uma verdade. Ela tem o objetivo de explicar um assunto que é difícil, um assunto de difícil compreensão. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós observamos que Jesus Cristo, ele usou esse recurso muitas vezes para facilitar o entendimento, para facilitar a compreensão das pessoas que o ouviam. A segunda palavra é a palavra pródigo. O que é pródigo? Pródigo é um adjetivo que é atribuído a uma pessoa que dissipa tudo o que tem, que dissipa todos os seus bens. Agora, é interessante nós entendermos o significado da palavra dissipar. A palavra dissipar no hebraico, não necessariamente no grego. Por que eu chamo a sua atenção para a questão do grego? Porque os evangelhos, os livros do Novo Testamento, foram escritos em grego, os do Antigo Testamento em hebraico. Mas as histórias que constam no Novo Testamento foram contadas em hebraico. E no hebraico, a palavra dissipar, ela significa gastar. Ela significa esbanjar, mas isso, quando da tradução dela para o português, haja vista o fato de não ter encontrado uma palavra adequada, uma palavra que melhor pudesse traduzir essa palavra dissipar para a língua portuguesa. Por quê? Porque ela era praticamente uma expressão popular, e a expressão mais próxima que nós temos na língua portuguesa é a expressão popular: raspar até o fundo do tacho. Você sabe o que é raspar até o fundo do tacho? Sabe o que é raspar até o fundo do tacho? Você já raspou alguma coisa até o fundo do tacho? Que parece que vai até o alumínio da panela? Não sobra mais a farofinha, aí você continua raspando. Aí você, na verdade, já está comendo colherada de alumínio. Porque você está raspando o fundo do tacho. Você não tinha mais nada, mas você limpou tudo. É aquele cofrinho do seu fininho, que você começou emprestando R$1, 2, e prometendo para ele que você ia devolver para lá. E um dia o seu fininho foi lá, não tinha mais nem um porquinho. Você raspar o fundo do tacho. É aquela conta poupança que você tinha, que você dizia que era só para algumas emergências. Aí você foi tirando, e você raspou até o fundo do tacho. Zerou a conta e fecharam a conta. Isso é raspar até o fundo do tacho. Essa palavra no hebraico,
se chamava dissipar. E ela tinha tudo a ver com a palavra pródigo. É daí que se origina o adjetivo gastador, é daí que se origina o adjetivo esbanjador. Agora, vale a pena a gente ler o texto depois de termos essa explicação, porque há uma parte do texto que diz que o filho pródigo, ele dissipa, ele gasta, ele esbanja tudo que ele recebe. Então, quando nós estivermos lendo essa história, vai facilitar a sua compreensão, saber o que é parábola e saber o que é pródigo. Então, vamos à leitura dela. Para quem está chegando agora, Lucas, capítulo 15, versículos de 11 até o 32. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a parte da minha herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Outra tradução diz indissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, ou seja, com as alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Como eu disse para você, nós estamos diante de um texto que é considerado uma das 10 histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Todo mundo conhece essa história, todo mundo já ouviu alguma mensagem sobre essa história. Todo mundo já ouviu alguma música sobre essa história. As crianças já ouviram na escola bíblica dominical alguma coisa sobre o filho pródigo. Nós até sabemos falar a palavra pródigo. Talvez não sabemos ou não sabíamos o significado, mas nós já tínhamos ouvido alguma coisa acerca dela. Mas se nós atentarmos para esse texto, nós podemos começar dizendo que esse texto, que essa parábola, ela fala sobre família. Ela é adequada para a data de hoje. Ela é adequada para o dia de hoje. Ela fala de família.
A parábola do filho pródigo é uma parábola da família. Mas se nós olharmos mais atentamente ainda para essa parábola, nós teríamos que trocar o título dessa parábola. Porque o título dessa parábola, ele não é inspirado, ele foi colocado já pelos homens, depois de leitura. Na verdade, se nós tivéssemos que atribuir um título a essa parábola, nós teríamos que dar a essa parábola o título de O Pai Pródigo. O Pai Pródigo. E aí você diz, mas como nós vamos dar o título de O Pai Pródigo, se pródigo significa gastador, se pródigo significa esbanjador? Se nós olharmos o texto, nós vamos ver que o pai realmente era gastador, o pai era esbanjador. O texto vai nos mostrar de maneira muito nítida, de maneira muito clara, de maneira muito evidente, que o pai era gastador, o pai era esbanjador. O pai dessa história, ele esbanja amor, ele raspa o tacho para oferecer amor para esses filhos. Esse pai dessa história, ele esbanja graça. E o que é graça? É mesmo quando os filhos não merecem, graça significa favor imerecido. Mesmo quando os filhos não merecem, ele oferece para os filhos tudo o que ele tem. Ele esbanja graça. O pai dessa história, ele esbanja perdão. O pai dessa história esbanja misericórdia. O pai dessa história, ele esbanja defesa em favor de um filho, em favor de alguém que virou as costas para ele. Ele esbanja defesa em favor dessa pessoa. Aí, nós olhamos um pouco mais a fundo para essa parábola e nós percebemos que todos nós poderíamos fazer parte dessa parábola. Poderíamos ser inseridos nessa parábola. Porque se nós atentarmos perfeitamente, todos nós somos um pouco do filho mais novo e somos um pouco do filho mais velho. Nós temos um pouco de cada. Todos nós que estamos aqui, temos um pouco do filho mais novo e temos um pouco do filho mais velho. Por que isso? Porque essa parábola aqui, o pai da história, ele pode ser interpretado, ele pode ser simbolizado, ele pode ter a interpretação de Deus. E os dois filhos somos nós. Nós somos o filho mais novo, nós somos o filho mais velho. Por que nós somos o filho mais novo e o filho mais velho? Porque nós temos o DNA do nosso pai biológico, do nosso pai natural. E quem é o nosso pai natural? Adão. Nós temos o DNA de Adão. E o DNA de Adão tem uma mistura do filho mais novo e do filho mais velho. Então nós somos um pouco de cada. Nós somos parecidos com os dois ao mesmo tempo. É por isso que essa parábola está aqui. Aí você me pergunta, quais são as características do filho mais novo? Qual é o perfil do filho mais novo? Por que eu sou parecido com o filho mais novo? Eu quero lhe apresentar algumas características. Primeiro, se você olhar para o texto, o filho mais novo ele tem uma característica. Ele não mede, ele não pensa nas consequências dos atos dele. Ele é um garoto inconsequente. Ele não quer saber o que vai acontecer com ele. Para ele importa que ele tem direito a essa herança e que ele quer essa herança quando? Agora. Onde? Aqui. E trate de me dar agora. Ou seja, é alguém que vive preso, dominado por suas emoções. E quando nós somos dominados por nossas emoções, nós perdemos a razão. Nós queremos fazer aquilo que a nossa mente manda aqui e agora. Nós queremos isso para agora. Eu tenho que saciar esse desejo agora. Não importa o que vai acontecer. E quando nós fazemos isso, nós somos inconsequentes. Você sabe qual é o preço da inconsequência? O preço da inconsequência sempre é muito doloroso. Por quê? Porque a inconsequência, ela é resultado da falta de equilíbrio emocional. A falta de equilíbrio emocional é a falta de racionalidade. É a incapacidade de eu enxergar quais são as consequências das minhas atitudes. O que vai acontecer comigo se eu fizer isso agora? Segundo, nós vamos observar que esse filho mais novo, ele é um garoto que ficou cego.
espiritualmente cego, emocionalmente cego. Esse garoto, ele troca tudo o que ele tem para dar um mergulho no escuro. Esse garoto nunca tinha saído da casa do pai dele. Esse garoto não mensurou tudo o que o pai dele tinha oferecido para ele. Esse garoto, ele não parou para pensar em tudo aquilo que ele tinha dentro da casa dele, no conforto que ele tinha dentro da casa dele. E o pior de tudo é que às vezes Satanás, ele semeia na nossa mente uma ideia que é até uma ideia positiva. A ideia de sair da nossa zona de conforto. Mas nós não podemos sair da nossa zona de conforto quando essa zona de conforto agrada a Deus, em troca de uma aventura de pecado. Muitos jovens trocam o seu conforto espiritual, as bênçãos espirituais, para viver na linha de risco do pecado, para se aventurar do outro lado do muro. E foi exatamente isso que o garoto fez. Esse menino mais novo fez isso. A terceira coisa que a gente percebe nesse garoto é que esse garoto, ele quer viver uma experiência. Ele quer viver uma experiência de vida. E aí o que ele faz? Ele abre mão de tudo que tem na casa do pai dele para viver essa experiência. Eu quero ir lá fora, eu quero ver com meus próprios olhos. Só que o preço de ver com os próprios olhos e sentir com a própria pele é muito alto, é doloroso. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto? Eu não vejo em nenhum momento o pai contra-argumentando com esse garoto. O garoto diz, eu quero, e eu não vejo o pai dizer, não filho, não vai. Ele não contra-argumenta. Porque esse pai é a representação de Deus. Mas ao mesmo tempo esse pai é aquela ideia de que ele quer que todos nós sejamos. Ou seja, o que o pai estava aqui dizendo praticamente para esse garoto é, eu já te orientei, eu já te ofereci tudo que eu posso oferecer, mas você tem idade para fazer as suas escolhas. Então, se você quer ir lá fora, dar um tiro no escuro, fazer uma aventura no escuro, você vai, mas ele é incapaz de abrir a boca dele para falar isso. O silêncio dele é uma forma dele passar uma mensagem para esse garoto, desse garoto entender e dizer, se o meu pai está calado, é porque isso não é bom, porque o silêncio do meu pai fala muito. O silêncio de Deus fala muito conosco. Quando Deus se cala, é porque Deus está dizendo para você, decida você, mas aguente as consequências. Quando as pessoas param de se incomodar com você, é o momento de maior cuidado que você tem que ter na sua vida. Porque esse momento é o momento do silêncio de Deus. E nesse momento do silêncio de Deus, é Deus dizendo para você, tome as suas decisões, mas aguente as consequências. Porque vão ter consequências. E é aqui que nós enxergamos isso desse garoto. Esse garoto, ele troca tudo por essa experiência. Mas esse garoto também, ele faz uma outra coisa, ele embarca numa aventura desconhecida. Ele abre mão de tudo que ele tem, ele embarca nessa aventura desconhecida, porque ele não conhece nada. Ultrapassando a linha, ultrapassando a fronteira da porta dele, ele não conhece absolutamente nada. Ele sabe a trilha que leva para o mundo, mas ele não sabe o que tem lá no mundo esperando ele. Esse é o retrato de muitos de nós. Nós sabemos a trilha que nos leva para o pecado, mas quando nós conhecemos o pecado, aí sim, aí nós descobrimos que nós vamos pagar um preço muito alto, porque nós chegamos até o pecado, nós chegamos até o desconhecido, nós chegamos à porta da aventura, e a porta da aventura, ela tem um preço, e é alto demais. Todos nós somos um pouco desse filho mais novo. Mas também nós somos um pouco do filho mais velho. Quando é que nós somos um pouco do filho mais velho? Nós somos um pouco do filho mais velho quando os nossos irmãos que foram para o mundo e voltam para a igreja são recebidos de maneira estranha por nós. Aí nós somos um pouco do filho mais velho. Porque nessa hora, o que é que nós queremos? Nós que ficamos aqui servindo a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Parece que muitos de nós,
Oramos dia e noite, torcemos para que Deus quebre uma perna, Deus quebre um braço, Deus faça o carro da pessoa bater, Deus capote o carro da pessoa, que ela sofra uma doença incurável, para mostrar que isso Deus faz. Vê se tu vai também. Parece que a gente fica torcendo pela desgraça das pessoas. E aí quando a pessoa volta do mundo, às vezes toda acabada, a gente olha e diz, tá vendo? Eu sabia que ia voltar bandido. A gente não enxerga como irmão, a gente enxerga como bandido, nó cego. Mas tem mais. O que revolta esse garoto é a forma como, ao voltar, como essa pessoa é recebida. Ele não admite o fato do pai receber tão bem essa pessoa que foi para o mundo. O que ele quer, na verdade, é que o pai execute a justiça que ele acha que é a justiça que deve ser executada. E para esse garoto mais velho, para esse filho mais velho, que acha que entende tudo de justiça, ele fecha os olhos, mas o problema é que ele fecha os olhos para os erros dele, porque ele fica na casa, ele fica dentro da casa do pai, mas ele não fica por amor não, ele fica dentro da casa do pai por obrigação, e talvez em algum momento tenha passado pela mente desse jovem, por que eu não saí também com meu irmão? Porque quando ele voltou, olha como ele voltou, o papai o recebeu tão bem, mandou matar até um novilho para ele, deu anel para ele, deu roupa nova para ele, por que eu não saí também? A diferença, sabe qual é? É que todo aquele que vai para o mundo, todo aquele que sai da casa do papai, nunca volta do mesmo jeito que saiu. Ele traz marcas na alma, ele traz marcas no espírito, que vão segui-lo pelo resto da vida dele. Ninguém volta do mesmo jeito. Todos que saem voltam com marcas. E a diferença daquele garoto que ficou lá dentro da casa é que ele estava sem nenhuma marca. Mas esse garoto, ele fecha os olhos para os erros dele, e nós somos parecidos com esse garoto. Nós somos parecidos com esse filho mais velho. Porque nós também fechamos os nossos olhos para os nossos erros, nós abrimos os nossos olhos para os erros dos outros. E nós pedimos justiça. E a gente diz que a gente não admite uma série de coisas na igreja. Às vezes nós somos como o filho mais velho porque nós queremos condenação para o outro, mas nós não aceitamos sequer ser julgados. A gente quer que os outros sejam condenados, mas quando alguém fala uma coisinha, a gente se sente extremamente ofendido. Como eu falei para você, Jesus falou muitas parábolas, não falou? Os discípulos estavam ouvindo todas essas parábolas, não estavam? Dentre esses discípulos havia um, se chamava Tiago. Era um dos pescadores. Tiago foi um grande escritor. Tiago prestou atenção em tudo. No dia que Jesus contou a parábola do filho pródigo, Tiago estava lá. E eu tenho certeza que quando Tiago escreve o texto que eu vou ler agora, no capítulo 2 da carta dele, ele provavelmente também estava pensando no dia em que Jesus contou essa parábola. Abra sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 10 a 13. Tiago, capítulo 2, versos 10 a 13. Todos já acharam? O texto diz assim, olha como Tiago começa. Ele está diante de um público, diante de uma igreja, de pessoas que estão falando de regras, de normas, de lei. Ele está diante de um grupo que condena muitas pessoas dentro da igreja e que está exigindo uma punição para essas pessoas. Ele está diante de um grupo que está julgando determinadas pessoas dentro da igreja e que quer que o líder dessa igreja tome uma atitude. Aí ele escreve, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ah, porque eu acho que não deve ter isso na igreja, não deve ter isso, mas para você pode ter isso, que é errado. Para os outros não pode, mas para você pode. Aí Tiago continua, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei também. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Se
Se você não tem misericórdia dos outros, a Bíblia diz que as pessoas não vão ter misericórdia de você. Aí ele fecha com chave de ouro esse texto. Ele diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia vence o julgamento. A misericórdia de Deus vence a condenação. É isso que ele está dizendo. Nós também somos o filho mais velho, quando nós achamos que pelo fato de não termos nunca saído da casa do Pai, quando achamos que pelo fato de nunca termos abandonado o nosso Pai, ter ficado cuidando da fazenda, ter ficado cuidando das coisas, ter ficado auxiliando o papai, ou então nunca ter saído da igreja. Eu nunca saí da igreja, eu sempre estive na igreja. Nós somos parecidos com o filho mais velho quando nós agimos dessa maneira. E nós achamos que por fazer tudo isso aqui, nós somos mais merecedores do que os outros. Eu sou mais merecedor porque eu nunca saí da igreja. Eu sou mais merecedor porque eu fiquei em casa cuidando das coisas. Eu sou mais merecedor porque eu fiquei cuidando da fazenda. Eu sou mais merecedor porque eu sirvo na igreja. E o que esse texto está nos mostrando aqui é que aos olhos de Jesus, os dois são filhos. E nenhum merece mais do que o outro. Os dois recebem a mesma intensidade de amor. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença está nas consequências. Na consequência que aquele garoto que resolveu sair e viver uma vida lá do mundo, ele vai carregar pelo resto da vida dele. É isso que vai diferenciar um do outro. Agora, nós somos igual ao filho mais velho, quando nós não sentimos compaixão pelas pessoas. Quando as pessoas se arrependem, quando elas pedem perdão e nós julgamos o perdão dessas pessoas. Quando elas vêm aqui na frente pedindo perdão, nós olhamos com os nossos olhos atravessados, balançamos a nossa cabeça e a gente diz: duvido se isso é um perdão verdadeiro. Duvido se está se arrependendo de verdade. Nós somos iguais o filho mais velho, sem compaixão. Não nos cabe julgar o arrependimento de ninguém. Cabe a Deus fazer esse julgamento. Ele é o Pai. E se Ele como Pai não se incomoda, por que é que eu como filho tenho que me incomodar? Se Ele como Pai está aceitando o arrependimento, por que eu vou querer dar ordem no meu Pai? Muitos de nós queremos inverter os valores e os papéis. Nós queremos dar ordem até em Deus. Por fim, nós somos iguais ao filho mais velho. Quando nós temos a presença, quando nós temos a comunhão com o Pai, o filho mais velho tinha a presença do Pai, o filho mais velho tinha a comunhão com o Pai, estava ali dentro da casa, mas se você prestar atenção, ou ele estava fazendo as coisas, ou ele estava dentro do quarto. Ele não usufruía da intimidade do Pai. Às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, nós estamos dentro da igreja, nós estamos em comunhão com os irmãos, mas nós não estamos em comunhão com o Pai. Às vezes nós estamos cuidando das coisas do Pai, cuidando dos bens, cuidando do patrimônio, pintando o patrimônio, dando aula numa salinha, visitando, mas nós estamos apenas fazendo a obrigação por alguma razão, mas intimidade mesmo com o Pai nós não temos. É por isso que nós nos parecemos um pouco com esse irmão mais velho. É por isso que esse texto trata de família, e quando se refere à igreja, igreja é família. E aí nós vivemos uma vida de empregado, servindo porque nós queremos ter uma herança. Muitos de nós servimos a Deus porque nós queremos ser honrados. A base do nosso servir é: aquele que me serve, meu Pai honrará. Se Deus não me honrar, eu não vou servir. Nós não servimos por amor. Nós não temos prazer de servir. Nós não aproveitamos a intimidade com Deus como deveríamos aproveitar. Esse filho mais velho, ele tinha a presença do Pai, mas ele não tinha intimidade com o Pai. E aí esse texto ensina algumas lições para nós fantásticas, gente. Que lições fantásticas esse texto nos ensina. Há pelo menos aqui nesse texto 6 lições que nós podemos tirar, que podem ser aplicadas na nossa vida. A primeira lição que esse texto, que trata de família, ele nos ensina, é algo que nós devemos colocar
plantar, incutir na nossa mente. O pai dessa história, dessa parábola, ele equivale a quem? A Deus. Os 2 filhos somos nós. Gente, vamos analisar a figura desse pai. Se eu pudesse pintar, e às vezes pela pintura, no quadro, eu não tenho como traduzir as qualidades. Mas eu vejo a figura de um homem tão calmo, tão sereno, tão tranquilo. Uma pessoa, um exemplo de pai, eu vejo nesse homem, um exemplo de pai. Esse homem, ele criou os 2 filhos de uma maneira fantástica, de uma maneira maravilhosa. Você percebe que são 2 meninos bem criados, mas que já estão criados, já estão com uma idade de sair, de decidir a sua própria vida. E é aqui que chega a primeira lição. E a primeira lição vai nos ensinar uma coisa muito interessante. Você precisa aprender que nem tudo na família sai como nós planejamos. Nem tudo na família sai como nós planejamos. Porque qual é o nosso papel do pai? A Bíblia diz que o nosso papel de pai é orientar os nossos filhos. Mas um dia, eles vão ter que fazer as escolhas deles. Esse pai que representa Deus, criou esses meninos tão bem criados, mas mostra que nem tudo na família sai como nós planejamos. Um deles quis tomar suas próprias decisões e fazer do jeito dele. Mas sabe o que eu vejo nesse pai? Eu não vejo nesse pai a figura de alguém que quando esse jovem estava saindo de casa, ele pegou e amarrou o menino e deu uma surra e disse, você vai ficar aqui. Mais uma vez eu quero chamar a atenção para o silêncio desse pai. Parecia que no silêncio dele ele estava dizendo para o filho, tudo que eu tinha de ensinar para você, eu já ensinei. Você vai embora, isso de maneira silenciosa, de maneira calada, mas eu vou ficar aqui, porque eu amo você. Se um dia der tudo errado na sua vida, eu quero dizer uma coisa para você. Isso ele estava falando sem dizer nenhuma palavra. Se tudo der errado na sua vida, eu vou estar aqui para socorrer você. Você pode vir quebrado, você pode vir arranhado, você pode vir massacrado, mas você não vai perder o status de ser meu filho. Ele não disse para aquele filho, tu vai sair daqui, mas eu quero te dar um aviso. Tu não entra mais aqui, porque se tu passar dessa porta, tu me esquece. Ele não falou isso. Ele ficou só olhando. E você sabe de uma coisa? Às vezes o silêncio fere mais do que as palavras. Para mim, quando aquele filho está lá na pocilga, ele lembrou mais do silêncio do pai dele do que de qualquer outra palavra. Tanto é que ele cai em si. E ele não diz, eu estou aqui por causa do meu pai. Ele diz, eu pequei. Fui eu quem errou. Meu pai não cometeu um erro sequer. Meu pai foi o pai perfeito. Meu pai é um homem que eu não tenho nada que macule ele. Ele é perfeito. Eu errei. Eu pequei contra os céus. Tudo que ele tinha para me ensinar, ele me ensinou. Eu é que errei. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Agora, se aquele pai tivesse esmurrado, matado, batido, ele ia sair e dizer, eu vou voltar para lá, ele vai acabar comigo. Essa história nos mostra aqui Deus se colocando no seu papel e dizendo que nós somos parecidos com esse garoto mais novo. Muitos de nós ouvimos todas as orientações que são dadas aqui no culto, mas nós resolvemos experimentar a vida. E nós voltamos arranhados, quebrados, cheios de doenças, e ele continua lá, esperando você de volta, porque ele é Deus. E é a tradução do padrão, é a tradução do referencial, é a forma como ele quer se mostrar para cada um de nós pais, como ele quer que nós sejamos. A segunda lição que nós tiramos desse texto é uma lição também muito importante. Quando eu vejo esse pai parado na porta, quando eu vejo esse pai deixando o filho ir embora, eu vejo também esse pai pensando e fazendo uma autoavaliação. Ele conversa com ele mesmo, ele diz, não, meu filho está decidindo isso, mas a culpa não é minha. Eu não posso ficar com remorso nenhum. O que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. A decisão é dele. Ele está indo porque ele quer. Tudo que eu podia fazer de melhor pelos meus 2 filhos eu fiz. Eu dei boa comida, eu dei escola, eu dei atenção, eu dei amor, eu dei carinho, eu dei proteção.
tudo o que estava ao meu alcance, não somente de material, porque eu não estou falando somente de material aqui, eu estou falando de algo que extrapola o material. Não adianta você dar uma boa escola, não adianta você dar uma boa roupa, se você não dá atenção, se você não dá carinho. Esse pai, ele tinha dado tudo, material e espiritual para os seus filhos, carinho, tudo. E esse pai aqui nos dá essa segunda lição. A segunda lição que esse texto nos dá, a segunda lição que esse texto nos orienta. Ele diz: faça o melhor hoje, para você não ser consumido pela culpa, para você não ser consumido pelo remorso amanhã. Você não vai ser consumido pelo remorso e dizer: o meu filho está lá nas drogas porque fui eu quem jogou o meu filho nas drogas. Eu vivia fumando dentro de casa e é por isso que ele está nas drogas. A minha filha está agindo assim porque eu agi assim dentro de casa. É por isso que ela está agindo desse jeito. O meu filho virou ladrão porque ele via eu ser ladrão dentro de casa. Se tinha uma coisa que esse pai não podia se consumir, era pela culpa e nem pelo remorso, porque ele tinha dado um bom exemplo para os filhos. É por isso que esse pai estava tranquilo, e você vê que esse pai, ele fica tranquilo, tanto na saída, quanto na volta do seu filho. É uma história tranquila. Terceira lição que esse texto nos ensina, que é muito importante. É uma lição extremamente abrangente. Ela envolve todos os relacionamentos, mas ela envolve cuidado com os relacionamentos também. Mas ela ensina uma coisa que nós devemos aprender com Jesus, que nós devemos aprender com Deus. Como é que você, quando sai de um emprego, você sai? Eu espero que você, sempre que você sai de um emprego, você saia em paz, com todas as pessoas. Você quer sair, você sai em paz. Não saia em guerra, não saia brigando, não saia discutindo. Sabe por quê? Porque a lição que esse texto nos ensina é: nunca feche a porta da reconciliação. Se você sai bem, um dia você pode voltar por essa porta. Não saia brigado. O pai resolveu isso, ele disse: eu não vou fechar essa porta da reconciliação. Eu estou disposto a me reconciliar com meu filho. Ele saiu com raiva de mim, mas eu estou disposto. Essa porta vai ficar aberta. O dia que ele quiser voltar, ele vai voltar. Porque eu não vou fechar a porta da reconciliação. É assim que Deus age conosco. Deus nunca fecha as portas para nós. Você pode ter saído para o mundo e feito tudo de errado. Você vai voltar e as portas da reconciliação vão estar abertas para você. Sabe quem é o dono da casa? Sabe quem é o dono da casa? Fale bem alto quem é o dono da casa. Deus. Aí você diz: mas o problema é que quando eu volto, tem um monte de pessoas olhando de uma forma estranha para mim. Você sabe quem são as pessoas? São os irmãos mais velhos. Você sabe quem manda na casa? É Deus. E sabe quem mantém a porta aberta da casa para você? É Deus, porque Ele é o dono da casa. Pode o irmão mais velho achar ruim, pode ele achar que isso não é justo, mas Deus está dizendo: eu sou o Pai, e a porta está aberta porque sou eu quem quer. A porta está aberta porque eu sou o Pai. Quarto, esse texto nos ensina uma lição profunda. Nós olhamos para esse texto e nós vemos uma parte nesse texto onde o filho vem no meio do caminho, cambaleante. O pai está na porta da casa olhando todos os dias. Ele ficava na esperança de que ele ia ver o filho fazendo aquela curva lá no finalzinho, lá no horizonte, o filho ia dobrar. E ele ficava esperando todos os dias. Certo dia ele viu um vulto fazendo a curva lá no horizonte, e ele olhou e disse: é meu filho. Não foi o filho que viu primeiro o pai, foi o pai que viu primeiro o filho. Não é você quem vai primeiro ver Deus quando você for para o mundo e tiver vontade de voltar para a casa do pai. Quem vai ver primeiro você é Deus, porque Ele está esperando você voltar para Ele curar as suas dores, curar as suas feridas, livrar você do sofrimento, trazer de volta você para casa e defender você até dos irmãos mais velhos. Mas há algo que me chama a atenção aqui nesse texto. Esse pai tinha tanta esperança, esse pai tinha tanta confiança de que esse filho ia voltar. Ele sabia que esse filho saiu por uma experiência, mas que ele ia quebrar a cara e ele ia voltar para casa. Por quê? Porque ele era um exemplo de pai. Ele não tinha sentido nenhuma culpa, nenhum remorso. Ele disse: eu ensinei perfeitamente, ele vai voltar. E ele tinha tanta esperança nisso, que ele comprou roupas novas, porque ele sabia que o filho dele um dia ia voltar.
Ele comprou um anel novo para o filho. Ele engordou o novilho para o filho. E ele disse, quando ele voltar, eu vou dar uma festa. E aconteceu exatamente isso. Ou seja, aquelas roupas novas, aquele anel novo, aquele novilho que ele engordou, simbolizava a esperança que ele tinha, que o filho dele ia voltar. E é aqui que nós aprendemos essa lição que esse texto nos ensina. Mantenha sempre a esperança de que o seu lar vai ser restaurado. Mantenha sempre a esperança de que o seu lar vai ser restaurado. Nunca perca as esperanças de que Deus vai restaurar a vida da sua família. Os seus filhos podem estar querendo trilhar o caminho de uma aventura desconhecida, mas fique com o seu coração sem culpa, sem ressentimento, porque eles vão voltar. Deus vai restaurar a família. Nós precisamos ter esperança. Mas há uma quinta lição que chama muito a minha atenção aqui. A razão por que esse filho voltou. Eu fico imaginando se o pai fosse um pai violento. Eu fico imaginando se esse pai fosse um pai grosso. Se quando o filho tivesse saído de casa, tivesse saído da base dos tapas. Tu quer ir, tu vai, mas tu nunca mais aparece aqui. Eu fico imaginando que esse filho, ele podia estar sofrendo o que ele estivesse sofrendo. Mas a última casa que ele pensaria em voltar, seria a casa do pai dele. Você sabe por que ele voltou para a casa do pai dele? Ele voltou para a casa do pai dele, porque ele sabia que o pai dele, aquilo que eu sempre falo aqui, que na casa do pai dele, pessoas eram mais importantes do que coisas. Ele sabia que na casa do pai dele, pessoas eram mais importantes do que coisas. Ele sabia disso, tanto é que ele disse, na casa do meu pai, o meu pai, os empregados do meu pai, comem do bom e do melhor. Quando eu voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer, pai, trata-me como o senhor trata os seus empregados, porque o senhor trata os seus empregados tão bem. Ou seja, pessoas são mais importantes do que coisas. Eu nunca vi meu pai me alegar nada. Era isso que esse garoto estava dizendo. Eu vi o meu pai sempre me tratar bem. Eu ouvi hoje uma história que me comoveu muito. Uma história que se refere justamente sobre essa questão, das pessoas valorizarem mais coisas do que pessoas. Isso tem me incomodado muito, porque muitos pais ainda não entenderam que vão pagar um preço muito grande, vão destruir as suas famílias e vão morrer sozinhos. Eu ouvi duas histórias que mostram isso. Eu quero contar essas duas histórias para você, não para chocar você, mas para mostrar que você precisa ter cuidado e pensar muito nas suas atitudes. A primeira delas, um casal. Você sabe que tem casais que fazem tudo em conjunto, inclusive besteira. Mulher que é conivente com as atitudes do marido, paga um preço também junto com o marido. Um dia eles compraram um carro, o carro do sonho dele. A cor era perfeita, o carro era perfeito, o banco era perfeito, o carro dos sonhos dele. A pintura do carro era tão perfeita, aquela pintura linda que você se olhava tudo. E aí a criancinha, o filhinho deles, enquanto os pais entraram, os pais estavam babando o carro. Ai, nosso carro, o carro dos nossos sonhos. Eles saíram, o filho olhou aquela pintura assim, tão brilhante, pegou um prego e resolveu escrever, eu amo papai e mamãe no carro. Quando os pais viram aquilo, mexeu no carro, que custou uma nota preta. A mãe segurou o menino, enquanto o pai começou a espancar o menino. E ele espancou onde? Na parte que aquele garoto riscou. E ele bateu na mão daquele menino, mas bateu na mão daquele menino, bateu nas mãos daquele menino, para ele aprender a nunca mais fazer aquilo. Isso aqui tem um preço, isso aqui custou muito. Ele deformou a mão da criança. A criança foi levada para o pronto-socorro. E quando chegou ao pronto-socorro, o médico disse que não tinha jeito, ia ter que amputar, dada a violência. O médico teve que amputar as duas mãos da criancinha. Quando liberaram para as visitas, os pais entraram. E a criancinha levantou as mãozinhas assim e disse, papai e mamãe, eu prometo que nunca mais eu vou riscar o carro de vocês. Nunca mais ia riscar mesmo. Dada a violência de pessoas que valorizam mais as coisas do que pessoas. Que agem como bichos. Que depois que fazem a sua prática de violência, é que param para pensar o que a gente fez. A segunda história que me comoveu muito, que me chamou muita atenção, quando eu tratava sobre esse assunto, e que tem tudo a ver com essa quinta lição, é a história de uma família que o pai envelheceu. E aí você sabe que a vida é cíclica.
Você começa criança e você termina a sua vida criança. Você começa nas fraldas e você termina a sua vida nas fraldas. Quando é criança, a gente trata para cá, papai. O papai cuida bem da criança. Mas nem sempre os filhos cuidam bem dos pais. E aí o velhinho começou, já estava numa idade já, e adquiriu Parkinson. E aí todos sentavam à mesa, e todas as vezes que o velhinho ia pegar o suco, ele tremia e batia o suco e derramava, e às vezes molhava outras pessoas da mesa. E isso começou a irritar o filho, chatear o filho. E aí o filho resolveu tomar uma atitude. Ele resolveu colocar uma mesa de plástico no canto e colocou uma cadeira separada. E eles continuaram fazendo as refeições aqui e colocou o velhinho ali, separado, porque se batesse no suco, não ia atrapalhar aqui a mesa deles. Certa vez olharam para a mesa, ele olhou para a mesa e ele viu as lágrimas descendo dos olhos do pai. Era o pai dele. Ele estava se sentindo segregado, isolado. Na mente dele, no coração dele, ele não fazia mais parte daquela família. Mas a história não termina aí. O velhinho foi pegar o prato e deixou o prato escapulir no chão. E quebrou o prato. Quebrou a coisa. O que eu tenho falado para vocês? Pessoas são mais importantes do que coisas. E aí o filho comprou um prato de madeira. Tem uns pratos de madeira. Não sei se você já viu. E deu aquele prato de madeira e disse: papai, a partir de agora você vai comer nesse prato de madeira que isso não quebra. E deu um prato de madeira para ele e um copo de plástico. E o velhinho ficou ali, sentado naquela mesa, isolado da família, comendo num prato de madeira e bebendo num copo de plástico. Isso nos mostra quando pessoas tratam pessoas como coisas. Às vezes nem como coisas, porque às vezes coisas são mais valorizadas do que pessoas para muitos de nós. E Jesus Cristo aqui, ele chama a nossa atenção para isso. Mas a história não termina aqui. Um dia, esse pai que havia colocado o pai dele, segregado, separado, chegou do trabalho e ouviu um barulho lá no fundo do quintal. E ele foi lá no fundo do quintal ver o que estava acontecendo. E o filhinho dele com um formão e uma tábua, uma talhadeira, fazendo, adivinha o quê? Um prato. E ele perguntou do filho dele: o que você está fazendo, meu filho? Ele disse: eu estou fazendo um prato aqui para quando o senhor ficar velho. Eu estou fazendo o seu prato aqui para quando o senhor ficar velho. Os nossos filhos estão de olho nas nossas atitudes. E alguns de nós acabamos pagando aquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos. É por isso que a quinta lição que esse texto nos ensina é: cultive memórias positivas. Cultive memórias positivas. Você sabe por que aquele filho voltou para casa? Porque quando ele lembrou do pai dele, ele veio à memória daquele garoto, um pai que tratava muito bem os seus empregados. Veio na memória daquele garoto um pai bondoso, um pai perdoador, um pai amoroso, um pai que ia recepcioná-lo de braços abertos, que não ia expulsar, que não ia bater nele, mas ia trazê-lo de volta para cá e dizer: filho, você é meu filho. Você nunca vai deixar de ser meu filho. O meu amor por você é um amor incondicional. É por isso que quando o apóstolo Paulo fala do amor incondicional de Deus, ele expressa basicamente numa poesia. Para mim é uma poesia aquilo. Quando ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor incondicional. Por fim, eu chego na sexta e última lição que esse texto nos ensina. A sexta lição diz que nós devemos construir na nossa casa um ambiente marcado pela graça. Graça significa dar a alguém algo que essa pessoa não merece. Aquele menino que voltou do mundo, ele não merecia roupa nova, ele não merecia um anel, ele não merecia um cabrito, ele não merecia nada. Mas o pai criou um ambiente naquela casa, onde a coisa mais importante daquela casa se chamava graça. Ele fazia as coisas pelos filhos deles, não porque os filhos deles mereciam. Ele fazia as coisas pelos filhos dele porque ele amava os filhos incondicionalmente. 6 lições que podem mudar o nosso conceito de vida. 6 lições que essa história do filho pródigo, 6 lições que são capazes de mudar tudo na nossa vida. E basta que nós acreditemos nisso. Essa história não foi colocada lá por Jesus por acaso. Ela foi colocada lá porque ela faz parte da história da nossa vida. Quero que você ouça uma música agora.
que tem tudo a ver com essa história. Um filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. Vamos cantar? E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai.
liberdade.